Muito bem, vamos aqui para mais uma etapa. Agora cuidaremos da inserção de novos itens, novos membros, novos elementos na árvore binária a partir do momento em que já existe um item lá. A gravação desse vídeo está sendo feita enquanto está chovendo, então já peço desculpas antecipadamente por qualquer barulho que sobressaia, tá bom? Vamos lá então. Na aula anterior, nós construímos a inserção de um primeiro item quando a árvore ainda não tinha nem um elemento presente nela. E por conta disso, nós acabamos tendo como resultado para esse primeiro item alguma coisa desse tipo aqui. E ficamos com um elemento na árvore, primeiro elemento a raiz, e recebeu o valor 13, e os componentes do lado dele ficaram sem indicações. Estão indicados como nulo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E agora nós daremos sequência a essa inserção de elementos. Para isso, nós precisaremos dar uma olhada agora nas outras possibilidades que acontecem quando eu tenho que inserir um elemento que é não o início da árvore, mas um elemento que vai entrar a partir da existência de um pai. E ele vai criar um novo nível nessa árvore. Tá? E por isso a gente abre essa outra parte do nosso fluxograma. Então, o que nós fizemos na aula anterior foi esse primeiro bloquinho com as etapas de construção de um primeiro momento no qual nós não tínhamos nenhum elemento inserido ainda na estrutura. Inserimos um nó, incrementamos o tamanho da árvore e acabou. Chegamos ao fim. Agora vai chegar um segundo segundo node. E aí, veja, a opção que a gente vai então responder é a partir de a raiz é nula? Não, já tem alguém na raiz. No nosso caso, nós já temos o número 13 lá. Então, caminharemos para cá. E isso equivale à chamada desta outra função aqui, olha. Porque nós vamos inserir um elemento que é filho, um insert child. Isso ajuda a gente a entender que toda vez que eu for percorrer essa árvore e já tiver alguém, a gente vai fazer chamada dessa função. E implica, em caminhar pela árvore. E por isso é que aparece aqui no nosso fluxograma a palavra recursividade. Recursividade não é tema do nosso estudo nesse momento, nossa concentração está no tipo de estrutura. Então, eu recomendo que, se você não viu conceitos ainda mais específicos sobre recursividade, funções que são recursivas em outras disciplinas, que você ajuste esse tempo para fazer esse estudo sobre recursividade. Em todo caso, é importante que a gente entenda que recursividade é a capacidade, o ato, é a operação de que uma função do meu código, na minha linguagem, faça chamada a ela mesma. E é um recurso bastante poderoso, é um recurso bastante útil, é muito bom em termos de reusabilidade de código,
Porque se é a mesma operação, né, eu não preciso escrever outra função. A minha função chama novamente a própria função. Então, é um recurso que é legal, mas eu dependo na recursividade de também ter algum cuidado, porque ela pode cair numa situação de looping, assim como quando eu construo laços de repetição, né, numa situação semelhante. Se eu construir um while ou se eu construir um for e eu não tiver um fator limitante, a execução vai continuar ad eternum, vai ficar, né, o tempo todo executando até dar algum limite de recurso, ou de tempo, ou de memória, né, ou de processamento para o equipamento onde o código está em execução. As funções recursivas, elas criam essa condição. A função chama ela mesma, a função chama ela mesma, a função chama ela mesma. Então, ao escrevê-las, eu preciso pensar: existe um condicionante, existe um limitante, existe uma condição que faça com que ela não seja reexecutada? E isso é importantíssimo. É um cuidado que precisa acontecer, é necessário ao usar recursividade. Enfim, para maiores detalhes, podemos até discutir isso numa outra situação. E onde acontece essa recursividade no nosso código é nessa partezinha aqui, olha. Veja que nós vamos criar, né? Primeiro vamos retomar a condição aqui para eu executar o insert child. Então é no caso de que eu estou criando uma nova inserção na minha estrutura. Essa inserção ela vem e encontra uma árvore que já tem uma raiz. Então, quando o root ele não é nulo, e ela vai cair, então, se ele já tem um node na raiz, se ele já tem um componente pai, eu preciso inserir um componente filho. E eu vou passar quem é o componente pai, quem é a raiz para aquele node que está chegando nessa estrutura, e o valor do novo node. Esse complementozinho aqui, que ele recebeu um valor, e como ele é um novo node, ele sempre vai ter o lado esquerdo vazio e o lado direito vazio, nulos. E aí essa função aqui vai me jogar para a execução do código da função insertChild, que recebe justamente dois valores. Um valor é o valor do node pai, outro valor, o valor do node filho. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai verificar na inserção do filho a condição de para que lado que ele vai. Então, eu tenho uma condição de quando esse elemento vai para o lado esquerdo ou para o lado direito da minha árvore binária. Então, veja, eu estou recebendo aqui um pai. E o que eu quero saber é, esse novo elemento, ele vem para o lado esquerdo ou ele vem para o lado direito? Essas são as minhas duas possibilidades. E elas têm as regras, e nós vimos já na aula anterior que a regra é que tudo aquilo que for menor do que o valor do pai vem para o lado esquerdo. E tudo aquilo que tiver o valor maior do que o pai vai para o lado direito. E essa verificação ela acontece logo aqui, ó, trata a inserção do lado direito. Quem está do lado direito? Os que são maiores. Vamos destacar até isso aqui, que eu acho que é importante. Vai para o lado direito aquele que é maior do que o valor do pai. Se o valor do filho, do elemento filho, for maior do que o elemento pai, então, na nossa sequência, o node que está à direita do pai, esse aqui é o pai. Neste momento, ele estaria aqui sem ninguém. Então, se isso acontecer, se o pai é maior e está sem ninguém, o que nós vamos fazer?
atribuir o node da direita do pai como valor desse filho. Eu ainda não tenho filho, chegou alguém aqui que é maior que eu, que deve ficar do meu lado direito. Então, o meu filho do lado direito recebe este valor. E a outra condição, tem um else aqui que a gente precisa pensar. A outra condição é o inverso de isso aqui não está vazio. Pô, já tem alguém aqui, por isso que é uma questão de recursividade, porque se já existia alguém aqui, se isso aqui não está mais vazio, significa que eu tenho nesse lugar um elemento que tem possibilidade de existir alguém à esquerda e alguém à direita. E aí eu caio nessa verificação de novo. Eu vou chamar de novo a minha função do insert child. Só que agora quem que eu vou posicionar como sendo o pai? Não mais o primeiro elemento, mas essa posição que eu encontrei alguém. Pô, se já tem alguém aqui, se ele não está mais vazio, então existe um valor. Não está mais vazio. Tem um valor aqui. E agora, esse valor que chegou é maior ou menor do que esse outro? Vai para o lado direito ou vai para o lado esquerdo? Então, essa verificação, ela se repete para cada padrão que eu encontro de um pai com um filho, independente do posicionamento e de qual nível esse componente de pai e filho se encontra na minha estrutura. E é daí que vem o conceito de eu ficar chamando sempre esse mesmo loop, esse looping, sempre esse mesmo processo de código que se repete, porque ele resolve essa situação toda vez que ele encontra uma mesma estrutura desse tipo. Eu não preciso criar uma nova função. Qual que é o cuidado? Onde que está a restrição para que essa função pare de executar? Que o impedimento da existência do nosso deadlock, como eu comentei para a recursividade. É isso aqui. Se eu encontrar um que não existe, aí sim, a hora que ele encontra uma posição que não existe, ele insere isso lá. Só vai inserir a hora que ele encontrar um valor vazio. E o que na prática acontece? Toda vez que eu insiro um filho, ele pega a partir da raiz da árvore, que é o primeiro elemento, que é a indicação, e ele sai perguntando: olha, esse cara é maior ou é menor? Ah, é maior, então vai para a direita. Olha, já existe um filho na direita? Já existe, então vamos perguntar para o filho do filho aqui. Olha, você é maior do que o elemento que chegou? Então vem para cá. Já tem alguém aqui? Se existir, isso chama recursividade de novo. Chama a função novamente, porque se tiver alguém aqui já e não for nulo, é a indicação de que esse node já foi criado e ele já foi criado com possibilidade de ter um elemento à direita e um elemento à esquerda. Aí vai perguntar de novo: olha, você é maior do que ele? Já existe alguém à direita? Não, não tem ninguém. Então vamos preencher aqui. Já tem? Desce mais um nível e replica isso. E assim sucessivamente. Dá para perceber como a questão da recursividade ela é poderosa no sentido de economizar processo de codificação. Do contrário, eu teria que ficar criando uma função para cada nível, o que é extremamente ruim, porque eu não sei quantos níveis vão existir na árvore e para quantos itens ela precisa estar preparada. Dessa maneira, ela se repete e vai acontecendo. Do lado esquerdo, é o mesmo procedimento. Tá? Então, a gente não tem... O que muda nesse nosso código? O único item que vai ficar diferente é, claro, o lado que está preenchendo e a pergunta que eu faço. Esse filho que chegou agora, né, numa estrutura que já existia um pai, já existia um node raiz para ele, é menor do que o pai?
Então vai para o lado esquerdo e faz a mesma verificação do item anterior. Já existe um valor no lado esquerdo? Se não existir, esse lugar vai ser ocupado por esse valor que chegou agora. Se já existir, chama a recursividade de novo. Chama essa mesma função, passando esse mesmo valor, porque neste caso, ele vai verificar de novo à esquerda até encontrar uma posição na esquerda onde ainda não exista um filho para um determinado pai. E aí aloca esse valor lá. A recursividade me permite, nesse processo, percorrer vários níveis da minha árvore até encontrar o lugar correto para alocar esse novo valor que chegou. Levando sempre em consideração esses dois critérios de ser maior para o lado direito, menor ou igual para o lado esquerdo. Isso se reflete do nosso fluxograma. Agora que a gente entendeu o código, nós vamos aqui para entender o fluxograma e eu vou perceber o seguinte, olha, a recursividade para o lado positivo é recursividade. Fiz a chamada, aí ele vai verificar. O valor que está chegando é maior do que o NodePy? Né? Ou não é, tenho duas possibilidades, mas considerando que seja, ele vai verificar se existe alguém à direita do pai. Tem alguém do lado direito? Tem. Se tem alguém à direita do pai que já existia, perdão, a pergunta aqui é outra. A direita do pai está vazia? Tá? Não tem ninguém lá? Está nulo? Tá. Se estiver vazia, eu vou fazer a alocação deste novo valor que chegou do lado direito. Venho aqui, aumento 1 no valor da árvore, porque esse código vai estar aqui, a hora que eu terminei o insert child. Vem aqui, aumenta 1 no valor da árvore e termina. Tá? A outra possibilidade é, poxa, o valor é maior. Deixa eu apagar só esse pedacinho aqui para a gente ficar com essa aí. O valor, ele é maior do que o NodePy? Não, não é maior. Se não é maior, vai ser menor ou igual. Então não vai para o lado direito, precisa ir para o lado esquerdo. E aí a pergunta se repete. O lado esquerdo está vazio? Não tem filho nenhum? Ah, está vazio, não tem filho. Então é o espaço que tinha para esse valor filho que chegou agora ser alocado. Incrementa 1, volta aqui, vai encerrar essa parte do insert child que ele executou aqui inserindo. Volta aqui, acrescenta 1 no item da árvore e finaliza o meu código. E a outra possibilidade do lado esquerdo é, olha, não está vazio. Já tem alguém lá. Bom, se já tem alguém lá, o que a gente vai fazer? Repetir a recursividade de novo. Vai pegar, vai voltar aonde? Aqui, que é essa nova chamada do insert child. E ele repete isso aqui, fazendo a verificação. Encontrou um lugar? Encontrou. Encontrou um lugar, vai finalizar. É isso. Ou seja, o nosso código resolve as três situações. A primeira, de não ter nada na raiz, que está resolvido aqui. E essa parte do código como a gente viu, esse item aqui, da identificação da raiz, que não tinha nada. Essa segunda pergunta, olha, o Node é maior? Se o Node é maior, vai chamar uma inserção de filho, e vai chamar a inserção de filho e vai verificar do lado direito quantas vezes for necessária até chegar. Então, esse cara aqui se junta nessa. Ah, o Node é menor, então ele vai do lado esquerdo, e essa outra parte do fluxograma aqui está representada nessa partezinha do nosso código. Embora o fluxograma possa parecer, quando a gente olha para ele, complexo de compreender, é complicado. Não é complexo em teoria dos sistemas, é alguma coisa que pode encontrar uma solução diferente dependendo das variáveis.
mas a gente pode dizer que isso é complicado. Complicado é quando eu posso executar vários passos para a mesma coisa, mas ela cai sempre na mesma possibilidade de resolução, que é o que está representado no nosso exemplo. Posso ter N inserção de valores de filhos, mas as opções são sempre as mesmas, né? Ou a árvore está vazia, ou é uma recursividade, mas aí eu vou ver se ele é maior que o pai, vai para o lado direito, e se ele não for maior que o pai, vai trabalhar o lado esquerdo. Então, isso foi representado aqui, essas possibilidades da rede estar o node ser o primeiro, o node ter que ir para o lado direito, ou o node ter que ir para o lado esquerdo dessa nossa estrutura de funcionamento. Bom, então com isso a gente encerra a explicação da inserção de um item filho. Acho que o que a gente poderia pegar aqui agora é um exemplo baseado na árvore que nós estamos trabalhando. Deixa eu voltar aqui, olha. E vamos fazer uma inserção para o número 15 e uma inserção para o número 10, seguindo essa lógica. O que vai acontecer é que eu vou inserir um novo item aqui, que é um insert, vou chamar a função lá, eu quero inserir um número 15, por exemplo. Então, a lógica que nós construímos vai vir aqui e vai identificar. Tudo bem, você está indicando que quer inserir o número 15. Vai pegar o valor, criou o node, vai cair nessa pergunta aqui. Já tem alguém na raiz da árvore? Opa, já tem, nós temos o 13 na raiz da árvore. Então vai inserir o filho e vai chamar a função da inserção do filho. E aí a gente vai verificar, né? Então vou chamar a outra função aqui. Vamos lá no próximo. Já existia alguém. Então o 15 ele não vai ser a raiz da minha árvore. Ele vai ser um filho, porque já tem um pai. Então vou chamar a função insertChild. Por quê? Porque já existia o número 13 na raiz. Esse cara aqui é a raiz da minha árvore. Então eu vou passar inserindo aqui, vou indicar quem que está na raiz, que é o node pai, e vou passar aqui porque eu quero inserir o valor que é 15, por exemplo, né? Então ele vai chegar aqui e vai fazer a seguinte pergunta: isso é nula? Não. Poxa, então esse cara que chegou, que é o 15, ele é maior ou menor do que o 13? Ele é maior do que o 13. Tá bom, se é maior, ele tem que ir para o lado direito. 13 está aqui. O lado direito dele tem alguém? Não, o lado direito dele está vazio. Olha só a verificação que a gente está fazendo aqui. É maior que o pai? Tem que ir para o lado direito. O lado direito dele está vazio? Tá. Então vamos preencher ele com esse filho que chegou. Então, este cara aqui deixaria de ser nulo e ele seria preenchido aqui com a indicação de um novo node que chegou aqui, que tem o 15 como valor e deixa eu fazer uma representação um pouco mais bonitinha aqui. New e new dos seus lados. Ou seja, este cara aqui, vamos apagar, que agora ele não está mais vazio, porque ele recebeu a indicação para ter um node ali. E deixa eu melhorar também esse cara aqui, que está aparecendo um S. Olha esta cor, né? Está aparecendo um S, mas é um 5. Pronto. Muito bem. Vamos simular
a inserção do outro item, eu já não lembro mais o valor, mas é o 10. E vamos seguir o código que nós montamos. Vou fazer um novo insert, que não vai ser mais 15. Aqui eu estou dando uma simplificadinha na nossa compreensão, né? O valor é 10, mas o meu código, vocês vão perceber que na hora de fazer a inserção, a minha função insertChild, ela está pedindo um node pai e o valor do node filho. Então, nessa próxima inserção, eu vou tratar desta maneira, tá? Para ficar completinho o nosso raciocínio lá. Tudo bem, vou tentar inserir o Node 10. O Node 10 chegou aqui. A árvore não está mais vazia, já tem alguém lá na raiz, que é o 13. Então eu vou cair na segunda chamada. A árvore não está mais vazia, isso aqui não é nulo, então isso aqui não está valendo. Vou cair na chamada do insertChild. No insertChild, eu vou passar quem que é o Node pai, que é a raiz, e vou passar o Node filho, que foi criado na função insertNode. Então aqui eu estou passando assim, olha, eu estou passando que o pai é o 13, que tem do lado dele o 15, e do lado esquerdo dele não tem ninguém. E eu estou passando o node que eu quero inserir, que vai ser filho de alguém aí, eu não sei de quem ainda. Mas o meu node filho, ele tem a seguinte característica nesse momento. Ele foi criado e eu inseri o valor 10 para ele. E como ele foi criado com o valor nulo do lado esquerdo e com o valor nulo do lado direito. Onde que nós definimos isso? Lá na função de criação do nosso node aqui, ó. Tá? Nesse pedacinho aqui, que criou um novo node, tendo o valor que foi passado na função, que nesse nosso caso foi 10, e o esquerda e direita é vazio. Aqui esqueci de indicar, tá? Criou aqui, tendo como valor o 10 que ele recebeu, e esquerda e direita estão vazios. Então, essa é a situação do node que chegou aqui. Agora, a gente vai nesse insert child, que eu falei, esqueci de anotar. Esse aqui é o insert child. E aí, vamos lá no raciocínio, então. Chegou aqui, já tem um 13. Vou cair no insert child, vou perguntar, olha, o valor que está querendo chegar, ele é maior ou menor do que o valor do pai? Ah, ele é menor, então vai para o lado esquerdo. Aí vamos lá, nossa pergunta lá, do lado esquerdo. Estou aqui do lado esquerdo. A esquerda do node pai é nula? É. No nosso caso, a esquerda do node pai é nula. Não tem ninguém aqui, olha. Então, vai ser um espaço que vai receber a entrada desse nosso novo node que chegou. Isso aqui vai deixar de ser nulo e vai ter agora uma representação do node cujo valor é 10 e que os apontamentos para esquerda e direita são nulos. Muito bem. E agora este cara tem um filho que chegou aqui no lugar dele. Vamos fazer para mais um nível, um último exemplo. Voltemos lá no acompanhamento da nossa árvore. E vamos fazer aqui para o número 5, vai? Vai chegar um 5 agora, para a gente perceber ele percorrendo a árvore mais de dois níveis, o nível 0 e o nível 1. Então, chegou aqui agora um outro insert, que é o número 5. E aí ele vai fazer a verificação, vai voltar aqui,
vai fazer a verificação. A árvore está vazia? Está sem raiz? Não, não está. Então, vai chamar a função do insertChild. Vai vir para cá. Vai vir para cá fazendo a chamada da função, passando o 13 e passando aqui um filho que chegou com o valor 5 e sem conexões à sua esquerda, sem conexões à sua direita. E vamos para a árvore. Agora, quando ele chega na árvore, a raiz está vazia? Não. O valor que chegou, esse 5, é maior ou menor que o valor que está na raiz? É menor. Então, para que lado ele vai? Vai para o lado esquerdo. Chegou aqui do lado esquerdo, porque é menor. O lado esquerdo do pai está nulo? Agora não mais. O lado esquerdo do pai tem o valor 10. Não está mais vazio. Bom, se não está mais vazio, o que o meu código está indicando para que ele faça? Se não está vazio, você chama de novo a função insertChild, passando um novo pai e um novo filho para ele, porque vai precisar chegar no outro nível. Então, essa função vai ser chamada novamente. Nova função para essa chamada, para o insertChild. Porém, ao receber aqui o node raiz, quem que aparece nessa chamada? Não é mais a minha raiz da árvore como um todo. Quem vai aparecer nessa chamada é aquele que vai ser o pai do novo node. Então, a minha raiz para essa subárvore que está se formando a partir do pai agora, que é o item 10, porque o lado esquerdo do meu item anterior não estava vazio, é justamente o valor que vem para cá. Quem passa para cá é o valor como pai, o 10. Quem vem aqui de pai? De pai vem o 10. Indicando. Percebe a recursividade? Eu chamei a mesma função, mas eu troquei os valores nessa chamada. Na segunda vez, eu estou passando que o pai aqui é o 10 e que está chegando um novo item aqui, cujo valor é 5 e que tem vazio e vazio. Muito bem. E aí vai testar de novo. Então agora vai testar a esquerda do node pai, que é o 10 nesse caso agora. Tá vazia? Tá. Não tem ninguém do lado esquerdo do node 10. Então é aqui que o node 5 vai assumir a posição dele. Do lado esquerdo, sendo menor do que o pai. 5 apontando para nulo. Apontando para nulo e fazendo o vínculo deste lado esquerdo que agora recebeu um componente. E assim vai ficar nessa repetição, né? Quando eu encontrar aqui, chegou um outro item aqui, que é o item 3, por exemplo. O item 3 vai passar aqui, é maior ou menor que 13? É menor, vai para o lado esquerdo. Pô, já tem alguém no lado esquerdo do 13? Já, é o 10. O 10... o 3 que chegou é menor ou maior que o 10? É menor. Então ele vai para o lado esquerdo. Já tem alguém do lado esquerdo dele? Pô, já tem outro alguém lá. Poxa, então vamos ver. O 3 é menor ou maior do que esse item que está aí? Puxa, é menor também. Então tem alguém do lado esquerdo do 5? Não, ainda não. Então o 3 vai ser alocado do lado de cá. E esse raciocínio vale para o lado direito também, tá? Então é por isso que a gente fica replicando e eu vou criando subárvores nessa estrutura toda. Qualquer dúvida, né? A gente vai continuar ainda com outros assuntos aí sobre árvores e com outras etapas que nós temos ainda, como percorrer essa árvore, remover um item, que vai ficar para os nossos próximos vídeos, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima.